Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Flávia, sou jornalista, escritora e dramaturga convidada pela Simples Assim para mediar esses encontros com as nossas escritoras e escritores do coração. Hoje a gente vai falar com Sabina Zuateg, que daqui a pouco está entrando aí, e vai ser um papo delicioso sobre escrita. Sabina Zuateg, ela é professora de roteiro e escrita criativa, além de romancista, já publicou 3 livros, né? Pela Companhia das Letras, Calcinha no Varal, pelas 7 letras, O Afeto ou Caderno sobre a Mesa, e o último, Luciane e as Mulheres, pela editora Quelônio. Nosso papo vai estar delícia. Semana passada, quem estava aqui com a gente viu a Janaú, nossa convidada, trazendo referências sobre representatividade indígena e negra. Foi muito bacana. Semana que vem vamos ter Cidinha da Silva, e na próxima a gente vai receber a Jahídia Reis aqui com a gente. Deixa eu convidar a Sabina para entrar aqui comigo. E é isso, pessoal. Hoje a gente vai tentar achar um tempinho para recolher as perguntas que o pessoal vai mandando aqui para a gente conseguir também, né, ouvir o pessoal aí de casa, o que eles querem conversar com a gente. A Sabina, ela já é conhecida aqui da casa. Ela tem um clube de leitura e escrita com a Casa Rocha 259. A Casa Rocha 259 é um centro cultural que acontece nesse mesmo, não é, né, nesse sobrado. Esse sobrado aqui. Opa, a Pérola chegou. Deixa eu entrar aqui. Oi, Sabina, tudo bem? Olá, tudo bem? Opa, tô te ouvindo, hein? E aí, Sabina, o que você me conta de bom? Muito frio, mudou o tempo, né? Mudou o tempo de repente, né? Total. Sabina, vamos esperar só o pessoal chegar um pouquinho, né? E aí a gente já começa. Queria que você me dissesse como é que tá o Clube do Livro aqui com a Casa Rocha. Tem vaga? Pois é, nossa, que vergonha. Eu ia pegar o livro, inclusive, A Vegetariana. Você tem ele aí, não? Eu tenho. Aqui tá na mão a vegetariana? Deixa eu É? ver, talvez esteja aqui na minha gaveta. Deixa eu É? dar uma olhadinha. Ah, tá aqui. Ah, já? Ai, boa. Eu li um trechinho já, mas eu nunca li essa escritora. É incrível esse livro, É? viu? Que É, legal, que legal. eu já queria ler, né? Quando a gente fez a lista do Clube do Livro, eu pus muitos livros que eu queria ler faz tempo, que as pessoas tinham recomendado. E esse boa parte da divulgação, né, fala que tem coisa de violência e tal, assim, Uhum, abuso psicológico. uhum, E eu fiquei até com medo, mas eu acho o livro tem assim um aspecto afetivo no final, mesmo com uma melancolia, mas achei muito lindo. Fiquei Conta um pouquinho apaixonada. conta um pouquinho dela como imigrante nos Estados Unidos, não é? Ou não? Não, esse aqui não. Ela, de Tá. fato, a escritora, ela estudou nos Estados Unidos, ela fez Tá. o curso mais famoso, a pós-graduação de criação literária em Iowa, que Ah, é o curso mais antigo, ela estudou lá. Inclusive, o livro ficou conhecido por causa da tradução em inglês uhum, e a tradução foi premiada na Inglaterra e a partir daí que o livro chegou nos outros países, porque quando ele foi lançado na Coreia do Sul não teve tanto destaque mundial. Então sim. tem uma parte dela em relação com a comunidade de língua inglesa que é Aham, importante na carreira dela. Mas esse livro não, a história toda é na. Acho que ela não diz a cidade, ou eu não reconheci. uhum. Também tem isso. Mas é bem como o nome diz, né? Logo no começo é uma mulher casada sem filhos que decide ficar vegetariana depois de ter um sonho ruim. Sim. E aí começam.
o livro vai sendo narrado pelo marido, depois o cunhado e depois a irmã, que é a reação das pessoas em torno dela a essa decisão, os motivos dessa decisão. É muito interessante. Legal, legal. Sabina, eu queria que você comentasse agora, né, nesse tempo inicial, um pouco sobre o Clube do Livro aqui na Casa Rocha, como é que funciona, se as pessoas querem participar, como que elas fazem para... A gente está fazendo agora esse ano no Zoom, Uhum, e, então pode participar as pessoas de todo o Brasil. Originalmente era no espaço da Casa Rocha, então os primeiros dois encontros, né, que foram, acho que fevereiro e março, inclusive o uhum, encontro de março foi a última semana antes de fechar. Tava todo mundo até meio em dúvida, vamos, não vamos. Mas agora está então pelo Zoom e qualquer pessoa pode participar. Manda o e-mail por e-mail para casarrocha259@gmail uhum, e daí é sempre no sábado. Então vai ser no sábado que vem, dia 20, das 10 ao meio-dia. E uns legal. dias antes, quinta tarde, eu mando o link da reunião. Uhum, E ele é um clube de leitura e escrita. olha, Então, na primeira parte, a gente fala do livro. Eu sempre uhum, seleciono um trecho, tipo 2 páginas do livro, e eu até coloco digitado na tela, porque a gente faz uma leitura em roda, digamos assim. Umas 4 ou 5 pessoas leem um uhum, parágrafo. Aí a gente conversa sobre o livro. uhum, Sempre tem uma parte das pessoas que lê o livro inteiro, uma parte lê um pedaço, uma parte uhum. não leu, mas Quer acompanha ouvir, aquele né? texto que está sendo discutido. Então, são 2 horas o encontro, né? A primeira hora é a conversa sobre o livro. Uhum, E- mas ele também é um clube de escrita. Então, depois dessa primeira rodada, eu proponho um exercício de escrita que é sempre inspirado em algum aspecto do livro. E aí hum, e nesse caso vai ser prosa poética nessa semana, hum, porque o livro, conforme ele vai se aproximando do final, no início ele tem um estilo muito realista, mas uhum, conforme ele vai se aproximando do final, o estilo vai usando mais efeitos literários, ele tem uma prosa com um ritmo mais poético. E então eu proponho um exercício, eu explico ali, uhum, pessoas se sentirem também. Não precisa ter uma experiência de escritor, né? A pessoa tem que gostar de escrever, mas não precisa. E daí a gente faz uma pausa de uns 20, 25 minutos para cada um escrever o seu uhum. exercício. E no final voltamos e todo mundo que quiser pode ler o que escreveu. Não é Ah, obrigatório. Se a pessoa não é, quiser, ela não esse é um ponto precisa. importante. Sabina, vamos começar então? Porque, né, a consagrada hoje é você. Gente, esse é um programa chamado Simples Assim, que todos os domingos às 4 horas eu trago uma escritora aqui do nosso coração para a gente conversar e conhecer um pouquinho mais a fundo como ela começou, quais foram os desafios, o que move ela e várias outras peculiaridades que a gente vai achando aqui no meio do caminho da nossa conversa. E, Sabina, eu queria começar com você perguntando de onde que surgiu essa ideia de você ser escritora, porque, né, é uma ideia peculiar, mas ela acontece, eu sei disso. Como é que foi para você? Quando que caiu essa ficha do Laerte, assim? Acho que tem um traço de personalidade, né? Eu me lembro que muito pequena, jardim de infância, eu precisava ter sempre papel, desenho, eu era muito agitada, não tinha paciência muito para ficar parada mentalmente, né? Então eu estava sempre rabiscando, desenhando. E no começo eu queria ser
quadrinista, queria fazer quadrinhos. E meu pai fazia. E, e... Mas depois, na adolescência, eu fui ficando envergonhada do meu próprio desenho e me canalizei para a parte da escrita. Mas isso foi muito cedo, 12, 13 anos. Eu acho também que nessa idade, né, eu dependia muito dos elogios dos professores. Então eu fazia redações, caprichava muito. E eu vivia um pouco assim desses elogios. E agora o grande tombo foi, né, passar da redação da escola para algo que fosse literatura. Porque aí eu tentava escrever um conto, né? Deixa eu fazer um conto. E eu achava que a linguagem ficava falsa, eu tinha dificuldade de imaginar uma história inventada, né? De onde sai essa história também. Tudo isso me parecia muito difícil. E eu percebi com os 18, 19 anos que ficava muito mais interessante quando eu estava escrevendo cartas para alguém, para uma amiga que estava morando em outro lugar e tal. Uhum. Então, aí, a partir daí, eu comecei a escrever como se fossem cartas, 18 narrando. anos. Eu tinha mais ou menos 18 anos, por aí. É, eu já tentava escrever antes, mas não conseguia terminar nada, né? Teve, teve. Eu fiquei muitos anos tentando sem conseguir, para falar a verdade. Tá, entendi. E você estudou cinema, né? Foi. Então você já tinha um pezinho ali na vontade de fazer ficção, mas como é que foi isso? Como foi do cinema para a literatura? Como que foi esse movimento? Então, justamente, eu fiz um ano de engenharia de alimentos na Unicamp. Ah, tudo a E ver. foi na época, eu falei, o que eu faço da minha vida? Não quero estudar arte, que eu não quero passar fome, alguma coisa assim. Aí Sabe? Hum. fui fazer engenharia de alimentos, mas não me dei bem, eu não gostava dos colegas. Quer dizer, alguns sim, mas não gostei do clima do curso. E Tá. todos os meus amigos eram da letras ou da faculdade de filosofia, então. E eu ficava, daí, tirando o tempo das aulas, eu ficava só ali na República tentando escrever e sem conseguir, até que eu vi um roteiro de cinema, um livro publicado, era um roteiro do Buñuel, publicado Ah, em livro, que aham, estava entre os livros do meu pai. E eu achei tão fácil a maneira de escrever roteiro, porque o roteiro ele é visual e objetivo, né? Você uhum, vai descrevendo as imagens. uhum. E talvez, enfim, que eu já era de uma geração que cresceu vendo TV, aquilo pareceu muito natural. E eu achei tão fácil escrever roteiro que eu sentei assim e escrevi uma história de 20 páginas. E aí eu estava com uma amiga que estudava, minha colega de moradia na Unicamp, Aham. e eu estava viajando, eu vou para os Estados Unidos estudar cinema, vou ficar lavando louça, mas eu vou para os Estados Unidos. Aí ela ia prestar um vestibular na USP, ela estava com o manual do candidato. Ela falou: por que você tem que lavar louça nos Estados Unidos se tem um curso de cinema aqui na USP? E aí eu li o manual e aí estava escrito que tinha aula de roteiro, que aprendia a falar escrever personagens, histórias e tal. Aí os últimos meses daquele ano, eu só ficava pensando nesse vestibular, tinha uma lista de livros para ler, uma lista de filmes para assistir, né? Porque tinha uma prova específica na época. Uhum. E acho que se eu não tivesse passado, eu não saberia mais o que fazer da minha vida, porque a ruptura já com o curso de engenharia tinha sido tão grande. E, enfim, nem sei como eu passei, mas passei. E
Mas no Ai, curso de cinema, eu não sei fotografar, usar equipamento de som, não sei editar, não sei nada disso. Eu só entrei já só para estudar roteiro. ah, você foi bem direto na criação escrita mesmo, né? Foi. Ah, que bacana. Deixa eu perguntar, de que forma essa sua formação em roteiro, né, em cinema, vamos colocar assim, influenciou na criação dos seus romances? Porque seus romances geralmente eles são menores, bem objetivos, né? Conta É. pra gente um pouquinho. Eu acho que mais difícil até que a técnica de escrita, né? As aulas de roteiro no começo, o curso que eu estudei, ele ainda tinha uma tradição do cinema autoral, porque Tá. isso era início dos anos 90, ainda vinha, né? Os professores que muito influenciados pelos anos 60, anos 70, então hoje não é tanto assim esse Uhum. investimento no autoral, mas na minha época era. Uhum. Então, é que eu tive 3 anos de aula de roteiro, era sempre assim, qual é o seu projeto, o que você quer dizer, era uma coisa muito pessoal. E Legal. isso me permitiu entrar nas minhas memórias e temas que eu gostava e errar e acertar algumas coisas de Uhum. personagem que acho que tanto faz se é literatura ou roteiro, mas era o meu universo pessoal, isso ajudou muito. E a primeira coisa que eu tentei escrever, que fosse um romance, tinha muito cara de roteiro, assim, era bem objetivo e visual. E eu tinha um amigo que eu conheci na época, numa reunião de grupo de roteiristas, que ele tinha, o Cláudio Galperin, ele tinha publicado um romance, ele também era roteirista, e eu Uhum. mostrei isso que eu fiz para ele. Ele era um pouco mais velho que eu, e ele falou assim: eu não gosto muito de livro que parece roteiro. Então, isso me deu assim um balde de água fria. E eu falei, não, então eu preciso entender o que que é literatura, que parece literatura. Aí eu comecei a ler uns clássicos, comecei a ler Em Busca do Tempo Perdido e tentar treinar um estilo mais literário, frases mais longas e tal. Eu fiquei uns Uhum. anos nessa, assim, eu tenho uns textos que são bem, assim, caudalosos. Mas depois, assim, também, né? Depois de um tempo tentando forçar minha escrita eu fiz, inclusive você falou de ser curto, né? Uhum. Durante um tempo eu ficava forçando a fazer algo cada vez mais longo, né? Um Aham. esforço de chegar em 150 páginas, 200 páginas e tal. Aí, acho que tem uma hora que, assim, a ilusão quebra, né? Eu Você pensei, falou, não, não precisa disso tudo, para com isso. é isso mesmo. Eu falei, deixa eu também, deixa ser mais natural, porque É. tem uma coisa de literatura que no começo eu revisava muito, eu segurava muito as frases. Aham. E tem um livro que muito bonito sobre criação literária que chama Palavra por Palavra, de uma americana. E ela Uhum. fala sobre acreditar no rascunho, não achar que você tem que acertar logo de cara. Aí eu tentei praticar isso, de escrever mais solto e revisar depois, mas não ficar segurando tanto para a frase já sair perfeita na primeira, assim. Sim, sim. Tem que fechar um pouquinho o olho, né, pra esse monstrinho que fala pra gente, ah, não, não tá bom. Ir primeiro, depois ver, né, o que faz no meio do caminho, né? Ah, Acho que a frase dela no livro é: o rascunho ruim é o melhor amigo do escritor. eu vou escrever aqui na biblioteca. E na É, verdade, sem querer te atrapalhar, mas agora eu lembrei um negócio que eu acho interessante, porque imagina. ela dá uma explicação mais profunda para isso.
que ela diz que quando você está controlando muito a frase, né, com medo de errar, você ainda está numa parte muito racional da sua cabeça. E é só quando Uhum. você escreve rápido e deixa sair que vão saindo coisas que você não controla. E ela acha que aí é que está o corpo da literatura. Então, se Nossa, que você tenta lindo. controlar muito, não é só a palavra, mas é nem o conteúdo das personagens não libera. Sim. Nossa, que lindo, que legal. É, o nome da autora, você se lembra? É Anne, com Anne? dois N's, Aham. Lamotte. Lamut? Lamotte, é Lamont. Lammot. Lammot. Opa, beleza, anotado. É, o que eu queria também conversar com você, Sabina, é sobre o seu trabalho como professora de escrita criativa e roteiro, né? Você tem um canal no YouTube com altas dicas e eu queria entender um pouquinho como que você formulou esse trabalho no YouTube e qual era a sua intenção com isso, né? É, começou então eu sou professora de roteiro já. Eu, eu Uhum, fiz eu fiz mestrado e comecei a dar aula numa faculdade. Lá pelas tantas eu fiquei meio em crise com isso, porque eu queria ler mais livros, mas os uhum, livros que eu lia eu não conseguia inserir nas aulas de roteiro. Como se eu estava em dois mundos paralelos, né? O meu mundo de querer ler mais e aprender, e o mundo do roteiro, que eu tinha que ficar atualizada sobre série de TV, tá. filme. E eu achava que eu estava vivendo assim dois mundos separados. Uhum, Então eu pensei, não, eu preciso também dar aula de literatura. Quem sabe no futuro eu não dou mais aula de roteiro, posso dar aula de criação literária. Então comecei a pensar nisso. No começo eu comecei a escrever uns exercícios, né? Eu fiz uma oficina muito legal com uma professora americana de origem indiana e ela, nossa, tinha um monte de exercícios, assim, ela mandava uns PDFs com 10 exercícios para cada tema. E eu achei legal, então eu comecei a inventar os exercícios por conta própria, por escrito. E eu uhum, publicava, assim, tipo num blog e numa página no Facebook. uhum, Aí essa área do YouTube foi ficando, né? Surgiram esses canais sobre livros. Eu pensei, será que eu faço alguma coisa no YouTube? Mas eu não queria nada que fosse dar muito trabalho de gravar. Eu fiquei um ano com essa ideia matutando, mas meio enrolando. E mas daí um dia eu criei coragem. No início, inclusive, algumas ex-alunas da Casper me ajudaram. O uhum. Felipe, a Laura e a Diandra. O Felipe fez a parte de design, a Laura fez a câmera. Então, no início, eu fiz uma mini equipe de ex-alunos para até para acostumar a falar ao vivo. Não foi fácil, assim. Os primeiros vídeos eu escrevia o texto todo. Uhum. Eu peguei uma dica também de uma ex-aluna da Casper, a Isabela Lubrano, que ela é youtuber de livros. Opa. E E ela me explicou também que ela fazia as resenhas por escrito antes de gravar os vídeos. Então, no início foi mais produzido. Aí depois também isso tudo dá mais trabalho, né? Gravar com a equipe, Uhum. tinha que agendar, tinha que. Aí agora o canal tá numa fase, voltou para trás do ponto de vista da técnica, né? Tá um pouco mais amador. Eu não edito mais. Uhum. Mas como os celulares agora são mais modernos, a câmera do celular tem mais qualidade, eu gravo no próprio celular. Então, dei um passo para trás da parte técnica, mas mantenho o canal porque eu vejo que muitas pessoas me agradecem e pessoas assim de vários estados do país ou de cidades do interior. Uhum.
A gente tem tanta coisa em São Paulo que acho que a gente não se dá conta, né, de como também o acesso aqui a certas coisas é muito mais fácil do que em outras cidades. Então, eu É também tento verdade, dividir um pouco isso. é verdade, é verdade. Quando você começou a escrever, não era tão comum, né, esses cursos de escrita criativa, ou era? Como é que era o panorama naquela época? Pois é, eu não sei como era em Curitiba. Alguma coisa deveria ter em centro cultural. Uhum, Mas, por exemplo, eu fiz, quando eu comecei o mestrado, 99, 2000, uhum, eu tive uma matéria sobre ensino à distância. E o meu trabalho foi sobre uma oficina literária do João Silvério Trevisan, que ele dava ah, pelo SESC online, já naquela época. olha, Então, e ele já dava essa oficina há muitos anos. uhum, E lendo uma longa entrevista sobre a carreira do Julian Fuchs, o também uhum, autor, que tem mais ou menos a mesma idade que eu. uhum, Ele entrou, no curso de letras na USP mais ou menos na mesma época que eu, e a gente até se cruzou ali uma época nos concursos que tinha dentro da USP. uhum, E ele fazia uma oficina na Vila Mariana, no Centro Cultural da Vila Mariana. hum, Então, existiam oficinas literárias. sim, tá, O que eu acho é que, por ter trocado de cidade, né? Eu vim de Curitiba para São Paulo. uhum, Todo aquele ambiente do curso de cinema, ele é muito imersivo, né? Ele é um curso em tempo integral, você fica o tempo inteiro ali com seus amigos, indo uhum, em mostra de cinema. A gente passava a semana inteira em mostra de cinema, via todos os filmes do mesmo diretor e tal. Acho que esse foi um período que eu mergulhei muito na faculdade e não olhei outras coisas, né? uhum, entendi, entendi. Mas hoje é muito mais fácil descobrir. Na época tinha menos, mas eu descobri retrospectivamente que já existia. E Sabina, conta pra gente, de onde sai tanta ideia boa para os exercícios de escrita criativa que você propõe? Porque, né, é um canal no YouTube, um clube do livro com exercícios de escrita criativa, mais as suas aulas de roteiro. Como é que você faz para o pessoal desandar? É, os exercícios hoje, quando eu invento, eles vêm das minhas próprias dificuldades. Então, por exemplo, eu estou descrevendo um ambiente, aí eu percebo as dificuldades de descrever aquilo. Aí Uhum, eu penso num exercício que levasse o texto para aquele caminho. Então, hum, muitos dos exercícios no começo eram assim. Por exemplo, eu fazia um diálogo que era um pouco mais filosófico, digamos assim, como se fossem dois personagens falando sobre o sentido da vida, alguma coisa assim. uhum, Aí eu falava, bem, o diálogo não precisa ser só oi, tudo bem. O uhum, diálogo pode ter um pouco mais. Aí fazia um exercício sobre isso. Então, muitos nascem das próprias dificuldades que eu vejo quando eu estou escrevendo e eu reorganizo em forma de um exercício, assim, uma proposta. Os americanos chamam de prompt. Não sei como pronto. é que é. É prompt. É tipo assim, uma proposta rápida, né? Joga um. Joga provocação. E Sabina, aqui vamos dar uma olhada. Belize Muffioli, é porque os nomes são todos juntinhos. Ela tá Sim, perguntando como que Belize. ela tá perguntando como que você dá conta dessa produção tão caudalosa que você tem em tantas frentes diferentes. YouTube, tirinhas, a gente vai perguntar daqui a pouco sobre Pérolas Perdidas. Literatura, você publicou ano passado, né? Pela Quelônio. É, bem, não estou dando muita conta. Esse semestre me atropelou.
eu dou aula, né? Que é a minha profissão, Uhum, meu trabalho. uhum. E manter o canal, mesmo que eu tô pondo poucos vídeos, né? Manter o canal, o clube, fazer os quadrinhos, tá um pouco atropelando as minhas horas de escrever livro. É que tem muita coisa, né, que eu já tinha escrito. Então, o livro que eu lancei o ano passado, ele já estava pronto fazia 3 anos, procurando editora. Agora Hum. mesmo, eu tenho um livro pronto para o público jovem que também ainda não foi publicado. Então, às vezes tem coisas que estão já prontas, parece que está brotando, mas é que já estavam prontas. Já estava ali só esperando a hora. E, Sabina, eu queria que você falasse um pouquinho, comentasse com a gente, para o pessoal de casa também, que já conhece você ou não, está chegando agora, é, você comentasse com a gente qual é o pontapé do começo dos seus 3 romances, assim, como foi o pontapé, de onde veio a ideia, só para a gente se inteirar um pouquinho de como foi essa produção. É. O meu primeiro livro, Calcinha no Varal, ele foi de trás para frente. Eu tinha muita coisa escrita, uns Tá. contos, umas coisas, era tudo avulso, eram personagens diferentes, Uhum, não era uma história única. E alguns amigos e conhecidos deram a sugestão de eu reorganizar, porque tinha um universo que era próximo da juventude, e de eu tá. tentar reunir para ser os mesmos personagens. Uhum, Então, esse foi um livro que eu fiz de trás para frente, né? Eu peguei aquele monte de histórias, juntei, por exemplo, ela tem um namorado, a personagem que chama Fabrício. Nas uhum. histórias originais, eram os 4 caras diferentes, inclusive de idades diferentes. As histórias se passavam em locais diferentes. Mas uma coisa interessante de histórias é que às vezes você muda a idade do personagem, muda o cenário, etc. Mas a estrutura da história você consegue manter, né? Uhum, Então, e esse foi um livro que talvez ter prática com o roteiro me ajudou, porque o roteirista revisa muito, né? uhum, Então eu consegui pegar e de trás para frente fazer um livro a partir de um material que era uma coletânea de contos. uhum. O segundo afeto foi a época que eu estava lendo o Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido. O afeto ou o caderno sobre a mesa? Isso, é. Tá. E, daí eu estava naquela fase, sei lá, 26, 27 anos, como foi a minha vida, como eu cheguei até aqui. Lascou, cheguei até aqui agora. Um colega meu no mestrado recomendou ler um livro do Freud que ele achou que era bom para quem escrevia, que era a Psicopatologia da Vida Cotidiana. Oh, coisa boa. Ajuda? Eu nunca li. É bom? Então, é um livro muito fácil de ler, né? Ele conta casos de pacientes, mas não é uma coisa muito teórica. E Uhum, ele fala da questão da memória e como você apaga certas memórias e meio inventa memórias, enfim. Ele dá vários exemplos, assim. E tem um pouco a uhum, ver também com Em Busca do Tempo Perdido. uhum, E eu era assim, uma jovem muito inteligente na área de matemática e ciências exatas. uhum, Eu era ótima aluna nisso e eu confiava muito na minha memória. Eu achava que eu tinha uma memória muito boa, que eu tinha os fatos, assim. lúcidos. É, e assim, perceber que a minha memória não era perfeita, né? Que ela podia ter falhas, que ela tinha pontos cegos, assim, que acho que isso está nos 2 livros, né? Isso para mim foi um pouco um choque, mas também foi um desafio, assim, se eu me esforçar, que será que eu vou conseguir relembrar que eu não estou percebendo? Uhum, Então eu
sentei, eu escolhi um período da minha pré-adolescência, que era um período que tinha sido meio traumático para mim, que eu não ficava lembrando daquele período, que eu não gostava muito de lembrar dessa fase. Uhum, E eu comecei com exercícios de memória, né? Falei, não, eu vou sentar e vou tentar lembrar tudo que eu consegui lembrar da escola, do tal amiguinho. Aí eu ficava. Ia, sei lá, eu escrevi umas 50 páginas com isso. uhum, E a partir disso eu tentei organizar uns personagens, juntando uns amiguinhos de escola e criando assim um traço de história, vai. Ele é um livro que não tem muita história assim de acontecimentos, mas ele nasceu desse esforço de memória. uhum. E, e o terceiro livro, Luciana, Luciana e as Mulheres, né? Pela Quelônia? é esse mesmo. Eu queria escrever uma história de amor. Eu fiquei muito tempo pensando assim, não, vou escrever uma história de amor. E, bem, o que que é essa história de amor? E eu tinha pensado várias coisas. No começo era para ser pessoas que moravam em cidades diferentes, para ter, sei lá, pega ônibus e tal. E não era para ter divórcio no livro, que o livro começa com a personagem se divorciando. Uhum. Mas aí, depois de muito ensaiar, quando eu sentei para escrever, eu estava me divorciando naquela época. Então, as primeiras páginas acabou a- entrando um monte de Divórcio. coisa que eu estava passando naquela época. E aí, a partir daí, apareceu uma personagem e que também foi um misto de pessoas que eu estava, porque nessa época que eu estava me divorciando, eu comecei a conviver com muitas pessoas novas assim, Uhum. porque eu pensei, ah, gente, se eu quero mudar de vida, eu não adianta eu ficar saindo com meus amigos de sempre, porque a gente só vai ver as mesmas pessoas de sempre. Eu preciso É. conhecer gente diferente. E, e daí, entre essas pessoas que eu conheci, eu tinha um olhar muito novo, né? Porque, sei lá, você conhece uma pessoa assim e aquilo marca muito. Uhum. Aí eu fui roubando histórias dessas novas amigas, pessoas que eu conheci. Tem uma colagem de muita gente aí nessas. Essa é uma dica boa que você poderia dar pro pessoal de casa. Sempre pegar suas histórias, histórias dos amigos, faz uma colagem doida aí, joga pro moio. Total, né? Não, porque eu acho, né? Tem gente, sei lá, não consigo pensar em quem, mas talvez algumas pessoas tenham uma imaginação mais fantasiosa, assim, no sentido de entrar no universo onírico. Uhum. Eu sou mais pé no chão, então para mim o mais fácil para você não repetir, não escrever coisa copiando de alguém, é basear na memória factual, na vida real, porque aí, bem, só eu vi aquela pessoa daquela maneira, então eu não estou Sim. copiando ninguém, né? Porque eu estou pensando em Evitar o alguém, plágio. é, tô pensando em alguém real, não em algo que eu li num livro. Ah, tá certo, tá certo. É, uma coisa que eu observei é que os seus romances, eles são feitos em três editoras diferentes, né? O primeiro é o Calciano Varal é pela Companhia das Letras, o Afeto é pelas Sete Letras do Rio e o terceiro é pela Quelônio. E aí eu queria que você comentasse com a gente um pouco sobre como funciona o match entre escritores e editoras, né? Como é isso? É, é uma parte que faz os escritores sofrerem muito, né? Já aviso. Uhum, E, em geral, as pessoas que trabalham em editoras, elas são pessoas muito legais, elas conhecem muito mais de livro que os escritores. uhum, Então, o escritor ele vai ficar 3, 4 anos ali com o livro dele mergulhado naquilo. E o editor,
a cada mês ele está editando um livro diferente, ele está muito mais atualizado da literatura contemporânea. Então, Uhum, as pessoas que trabalham em editoras são muito interessantes, conhecem muito, uhum, mas elas são muito ocupadas. Assim, mesmo uma editora pequena, é uhum, difícil assim, captar o tempo da pessoa, conseguir conversar com ela. uhum, E muita gente escreve, né? Só uhum, escritores assim, já publicados, etc., tem, sei lá, centenas no Brasil. E se for uhum. somar com todas as pessoas que sonham em escrever ou estão começando, são milhares. E vai todo mundo em cima das mesmas editoras. Pequeno ou grande, né? As pessoas vão atrás das editoras que ganharam prêmios ou que foram elogiadas em algum lugar. Então vai todo mundo em cima. E os editores, por mais gentis que sejam, né, é difícil responder a tudo isso. Com Então certeza, com é um certeza. caminho que tem muita frustração. As pessoas sofrem, ficam frustradas, etc. Uhum, O que acaba sempre mais funcionando é ir conhecendo pessoas, né? Participar de eventos, participar de oficinas, fazer uhum, cursos. Aí você vai mostrando uma coisinha aqui, aí você encontra uma pessoa que combina com o seu estilo, e isso tudo é feito aos poucos, né? Não uhum. adianta chegar assim de sopetão, assim. E bem, Criar a sua mas turminha, assim, você acha uma boa ir criando uma turminha, trocando uns textos? é, e assim, você tem que entender que o tempo de relação no meio literário, ele é parecido com o tempo de uma amizade, né? Ele Uhum, depende de uma sintonia, né? Pessoa que vai com a cara uma da outra e que gosta do estilo uma da outra. uhum, E depende de você ter um pouco de tempo livre para sentar, conversar, trocar uma ideia. Então é um tempo mais lento. Mas então, para além, né, de entender que esse ritmo é mais difícil, não é assim, cheguei, alguém vai prestar atenção em mim. uhum, Tem essa questão de você entender que esse afeto ele tem que ser autêntico. Você não pode convencer uma pessoa a gostar do que você escreve. Como uhum. você não consegue convencer alguém a se apaixonar por você, ou você não consegue convencer alguém a ser seu amigo, né? A pessoa tem que gostar ou ela não gosta. É, E, e não tem truque, né? não Se tem. você, se você gosta autenticamente do trabalho de uma certa editora, tenta ler o que eles gostam de publicar, o que aquele editor já fez. Muitos editores são autores também. Uhum, E quando você sente uma admiração sincera, né, autêntica uhum, por aquela pessoa, manda um e-mail, manda um alô, fala, nossa, li tal livro, eu gostei muito. uhum, E, e aos poucos, assim, é que você vai. é, Eu até li num dos livros de criação literária que eu li, ela falou, todo escritor que chegou em algum lugar, ele foi ajudado por alguém. Alguém abriu espaço para aquela pessoa. Um outro sim. escritor, um professor, um editor. Uhum, E ele vai se sentir feliz de abrir espaço para alguém que está começando se sentir essa mesma identificação. Então, é questão de ter paciência, né? De uhum, ser autêntico, ser sincero, né? Não fazer elogio só para puxar saco. Fazer o sim. elogio verdadeiro quando você de fato admirou. E aí esperar, né? Uma hora dá certo. Paciência, né? Tem que ter paciência. Ai, é, Sabina, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre o seu projeto Pérolas Perdidas, que é a maneira como você assina no Instagram, né? É um Uhum, projeto com o Bruno Weber, que faz ilustrações, né? isso. E eu não pude deixar de notar. Ah, desculpa. Diga.
Eu não pude deixar de notar que a protagonista da Pérolas Perdidas se parece um pouquinho com você. E aí eu queria saber, é autoficção, não é? Como é que você cria essas histórias? Fala um pouquinho do projeto também, que é super legal. Eu tava, né, na época que a gente começou. Bem, eu sempre gostei de quadrinhos, né? Aham, Fazia muito tempo que eu estava pensando em fazer um projeto de quadrinhos e eu não conseguia achar um desenhista que tivesse tempo, interesse e tivesse no mesmo momento. uhum, E, bem, daí a gente começou, eh, já foram 2 anos e meio, né? Então, 2018 a gente começou. Eu uhum, estava com esse livro, Luciana, pronto, e eu sabia que ele ia ser lançado em breve, né? Não tinha uhum, data ainda, mas dali a um uhum, ano, sei lá. uhum, E eu nunca tinha entrado no Instagram, mas eu via que o Instagram estava acontecendo e que era coisa de foto, enfim, não sabia. Eu falei, bem, uma ex-aluna minha, a Laura, que me ajudou a fazer a câmera no canal no YouTube, ela falou, não, o Instagram é muito legal. uhum, Aí eu falei, tá, mas que eu vou ficar tirando foto? Eu nem sabia, né? Depois eu fui descobrir que tem gente que coloca texto no Instagram, que faz mini poemas, mas eu sim. não sabia disso. Eu achava que era só imagem. Então eu pensei, talvez um projeto de quadrinhos seja uma coisa interessante. E por coincidência, é, eu estava acompanhando o trabalho do Bruno, porque ele estava com o trabalho pessoal dele, ele estava colocando bastante coisa e eu gostei do estilo dele. E Uhum, aí eu falei, e aí, Bruno, você topa? O que você acha? Aí a gente pensou de um jeito que não fosse dar muito trabalho para ele, porque o desenho demora muito mais do que o roteiro, né? Então a uhum, gente fechou isso, semanal e 4 quadros, uhum, que era algo que era possível para ele fazer no tempo dele. E daí aí tinha a questão do tema, né? O que pegasse. Porque então, quadrinhos é humor, mas eu não sou uma pessoa assim super engraçada, né? Mas aí eu pensei, talvez um certo humor, um humor meio pela melancolia, assim, pelo que dá errado, né? E aí eu fui fechando nessa ideia. A gente ficou até um tempo ali pensando num título, né? Que fosse assim, alguma coisa relacionada ao amor que dá errado, né? Então, por isso, as pérolas perdidas, né? Então, a primeira ideia era isso. Amores Super que dão dica do Dia errado. dos Namorados, né? Super dica pro Dia dos Namorados. Mas no início podia ser amor por qualquer coisa, amor por um brinquedo, Ah, amor por tá. um animal de estimação, qualquer tipo de amor que tivesse dado errado. Até tem, né, algumas das tirinhas mais antigas, Uhum, brinquedos de infância e tal. Então começou assim. E aí podia ser um pouco autobiográfico, porque uma das inspirações de estilo foi a série Laerte Visão, do Laerte, que uhum. era uma série de memórias da infância relacionadas à televisão, que são histórias de quatro Hum, quadros com narração e é, branco e preto. uhum. Legal, bacana. Então, É, por isso que pode, pode falar. não, Não, fala, não, por favor. não, o começo era meio autobiográfico por causa dessa série da Laerte. Mas Hum, depois, para continuar, precisei inventar personagens, senão não engrenava, né? Então, tá certo. Deixa eu só perguntar. Você comentou para mim sobre, eu não sabia, e eu vi que o pessoal tá fazendo literatura no Instagram. E a literatura no Instagram geralmente é um tema um pouco polêmico. Tem gente que fala que é um sucateamento do gênero, tem gente que acha que é maravilhoso e uma porta de entrada super legal.
E aí eu queria que você trouxesse para a gente um pouco da sua opinião e referências, coisas que você viu, gostou. Então, isso foi uma surpresa, né? Quando eu comecei a entrar no Instagram, que eu vi que tem muita coisa de literatura no Instagram. Uhum, Não só gente que escreve, mas também resenhas, né? Pessoas que uhum, recomendam livros. E, e na verdade, foto mesmo no Instagram eu acabo vendo muito poucas, né? Eu vejo muito quadrinho, que também foi uma surpresa, a quantidade de ilustradores que tem fazendo quadrinhos. E muita gente também com coisas de literatura, uhum, resenhas, e coisas criativas. Bem, a minha geração, né, que era aquela geração dos zines eletrônicos. Eu tenho mais ou menos a idade da Clara Verbuck, do Daniel Galera. uhum, Sou um tiquinho mais velha que eles, mas é o começo da internet. uhum, E quando eu comecei, a primeira coisa que eu fazia, que eu resolvi, não, agora eu vou escrever, eu era recém-formada e era é o começo do e-mail. Então eu fazia uhum, textos curtos e eu mandava para uma lista de e-mail que eu tinha. Qualquer pessoa que eu simpatizasse, eu falava, eu mando toda semana os textos por e-mail, posso mandar para você? Aí eu anotava o e-mail da pessoa. Então essa foi a minha primeira assim série literária e foi muito bom na época, porque as pessoas respondiam, elas se engajavam. Eu via o que algumas pessoas gostavam mais de uma coisa ou não de outra. Dava uhum. uma sensação assim de entender um pouco como o que você escreve é recebido, né? É um E termômetro, né? De alguma forma. então eu acredito que o Instagram hoje dá esse caminho, né? A- Uhum, com a- certeza. eu não acho muito interessante, assim, qualquer maneira que você encontrar de dialogar com as pessoas, de as pessoas lerem e dizerem o que elas acham e trocar ideias com outras pessoas que escrevem, acho que tudo vale. Que legal, E legal. muita gente hoje também eu vejo escreve e já publica direto por e-book na Amazon, ou Uhum, outras plataformas, né? uhum, Porque quem lê muito livro eletrônico. Em geral, as uhum. pessoas que leem livro eletrônico são aquelas pessoas que leem muito, porque aí é mais prático, mais barato, etc. Então, tem algumas plataformas só para escritor, né? Tipo o Wattpad, e eu já vi uns relatos, assim, que a pessoa escrevia um livro em capítulos no Wattpad, e daí juntava, fazia um livro eletrônico, punha na Amazon, e aí os leitores iam lá e compravam o livro eletrônico. Já tinham lido, né, a versão em Uhum. capítulos, mas aí a pessoa, quando ela gosta, ela vai lá, então vou comprar o livro pronto e tal. Para ter também, né, como uma referência, né, revisitar a leitura. Que É, bacana. Sabina, o nosso tempo voa aqui, é impressionante. A gente tem só mais 6 minutinhos, então eu gostaria muito de perguntar para você uma dica de ouro, assim, para quem está começando a escrever. Você fala, ó, isso você não pode deixar de fazer porque é imprescindível, principalmente para quem quer começar um romance, são, né, projetos com mais fôlego e tal. O que você sugeriria? é. Eu vou primeiro dar a dica e depois vou explicar. A primeira coisa é escrever, né? Tá. Escrever, assim, colocar aquilo em marcha. Aham. E com essa ideia, assim, de não se julgar demais. Uhum. Escreve, não lê na hora, deixa uns dias, porque depois de uns dias você vai ler. Diz que se passar, sei lá, 10, 15 dias, você já consegue ler com um olhar externo, né? Quando você Uhum. lê na hora ou no dia seguinte, você ainda lembra muito da hora que você escreveu. Mas se passar uns 10, 15 dias,
você consegue já ver o que, que você acha bom, o que, que você não acha bom ali. Uhum. Você tem que deixar sair o que tem dentro de você, né? Uhum. Em geral, quem quer escrever acha que tem algo ali. E você tem que deixar isso sair. E Uhum. para isso sair, você tem que ir escrevendo. Uma vez eu vi uma dica de um comediante, um roteirista de comédia, que ele diz assim: as piadas elas saem da cabeça em fila, só sai uma depois da outra. Então, para sair a piada boa, tem que sair a ruim antes. Então, você tem que. Vai. Então, acho que a primeira coisa é isso: você tem que deixar sair. Uhum. E para isso você precisa escrever, né? Ideia na cabeça não é literatura. Literatura é quando tá fora. Porque o que vai acontecer depois a gente não pode saber, né? Se alguém vai se Uhum. interessar por aquilo, se você vai achar aquilo bom, enfim, aí isso fica aberto ao destino, né? A gente não tem como controlar. A única coisa que você pode controlar, entre aspas, é se forçar a fazer. Você Tá. pode se determinar, né? Não, eu vou escrever. Então você senta e escreve e deixa A sair. ideia fixa, né? Tipo, ah! O que vai acontecer com aquilo não dá para controlar, mas pelo menos deixar aquilo sair, ver que cara aquilo fica, descobrir, né, o que é aquilo. Aham. Ai, que bacana. A gente tem 3 minutinhos agora, Sabina, e eu gostaria muito de abrir esse espaço para agradecer o pessoal de casa por ter ficado aqui com a gente nessa tarde super gelada e abrir o espaço para você também, Sabina, para você contar para gente, um, que romance é esse que está guardadinho, que logo logo a gente pode ler? Você falou que está escrevendo e que ainda não foi publicado. E algum curso que você esteja fazendo, ou algo que você viu, que você queira compartilhar aqui, esse espaço é seu. Enquanto o Instagram não fechar, a gente está aqui. Esse livro é baseado numa história real. Quando eu era adolescente, eu tinha uma paixão platônica por um jornalista aqui de São Paulo e eu escrevia cartas para ele toda semana. Como chama o livro? Escrevi para você hoje. Escrevi. Ah, E eu peguei essas cartas, ele me respondeu algumas vezes algumas dessas cartas, e a partir das cartas originais eu inventei uma história, né? Continuei a história. Vamos supor que tinha umas 20 páginas de cartas originais, aí eu escrevi uma história. Então esse já está pronto. Tem um outro que se chama Uma Mulher Sem Ambição, que já está, digamos assim, nos 80%. É... Mas livro demora, né? Então, sei lá, tá pronto, demora. mas quando vai sair isso, vai saber. Tá certo. E o que eu posso dizer para as pessoas para elas lerem mais, né? É? Muita gente, muita gente gosta de ler, gosta mesmo, mas deixa Uhum. para depois, né? Tem tanta coisa para fazer, isso, aquilo, e vai perdendo o hábito. Então, só lembrar assim que a leitura é que nem aquela plantinha, né? Aquela violetinha que você deixa secar e morrer. Não deixa secar, vai uma vez por semana, põe uma aguinha lá. Então, nem que você lê 3 páginas por dia, 5 páginas por dia, porque acho que a gente tem também que recuperar algumas coisas. Uhum. Um ritmo, né, anterior à internet, anterior aos celulares, é um ritmo que eu acho é, é mais carinhoso, mais natural para a gente e faz bem, assim, essa volta um passo atrás na parte da comunicação. Total. Sabina, temos 30 segundos agora. Eu adorei as suas dicas. Vamos subir uma postagem no feed da Livraria Simples com todas as dicas que você trouxe, né? Com os seus romances também. Muito obrigada por estar com a gente. Foi um papo delicioso. Eu aprendi muito